Mais uma vez, um grande privilégio estar aqui com vocês. Mais uma noite, a segunda noite e o último momento, o terceiro encontro aqui para termos uma exposição da palavra do Senhor. Agostinho, já na abertura do livro 1 de Confissões, ele diz uma das suas frases mais célebres. Abre aspas aqui. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. É impossível medir seu entendimento. E tu queres que te louve o ser humano, mera partícula da tua criação. O homem que carrega consigo a mortalidade, o testemunho de seu pecado, o testemunho de que Deus se opõe aos orgulhosos. No entanto, o ser humano, mera partícula de tua criação, quer te louvar. Tu nos despertaste para o prazer de te louvar, pois nos criaste para ti. E o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Na verdade, esta declaração nos leva à questão mais importante das nossas vidas. Onde o meu coração repousa. Onde o meu coração está realmente fundamentado. E por que essa pergunta é mesmo tão importante? Veremos que ela é de suma importância porque revelará a quem de fato nós amamos. A quem de fato você e eu amamos. A quem ou a o que realmente nós nos devotamos. E para averiguarmos isso, nós iremos olhar para o texto de Mateus capítulo 6. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é escrito para a Igreja de Deus. A Igreja de Deus como um povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus que nesta dispensação atual tem um lugar de destaque no plano redentivo de Deus. Isso não quer dizer que Deus não tratará novamente, por exemplo, de maneira especial com a nação de Israel. Nós temos uma perspectiva nesse sentido, entendendo Romanos capítulo 9 e 11 como indicativo disso. Mas o Evangelho de Mateus, ele é estruturado por narrativas e discursos, ou pregações, sermões do Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente, 5 discursos ou 5 grandes sermões de Jesus. E o Evangelho de Mateus, ele demonstra com bastante força que ele foi escrito para fortalecer os cristãos judeus que sofriam perseguição, para advertir esses cristãos contra uma espécie de frouxidão na fé e uma espécie de apostasia da fé, mas também para encorajar estes cristãos a aproveitar a perseguição como oportunidade para o evangelismo de todas as nações. Por exemplo, Mateus capítulo 28 termina exatamente com a grande comissão. E a passagem objeto do nosso estudo, ela está dentro do grande primeiro discurso de Jesus. O conhecido discurso como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 29.
Mais especificamente, toda a seção do capítulo 6, versículo 19 até o versículo 34, trata de modo geral de um único assunto, o assunto das riquezas. Os versos 19 até o 21 que nós lemos apresentam uma estrutura bem simples. Contém uma advertência contra o caminho errado a ser seguido no versículo 19, uma prescrição do caminho correto a ser seguido no versículo 20, e por último, uma máxima, uma espécie de ditado que explica o que fora dito nos dois últimos versículos, no versículo 21. O ponto-chave aqui é a disposição desenfreada em acumular riquezas como um sério e danoso problema moral a ser enfrentado, mas a ser também solucionado. Este é apenas um exemplo dentre tantos outros que provam o verdadeiro estado dos nossos corações, que mostra onde ele está de fato sedimentado. E, na verdade, aqui é um alerta claro a respeito da idolatria do coração. Como absolutamente tudo mesmo na vida pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Primeiramente, nós iremos observar aí que Jesus ele faz uma advertência contra o caminho errado a ser seguido. Não acumuleis tesouros sobre a terra. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Temos aqui um imperativo negativo do Senhor Jesus. Uma proibição clara de não fazermos algo. Não, diz o Senhor Jesus Cristo. E isto ganha ainda mais realce para nós hoje, porque nós vivemos em uma sociedade que nutre, na verdade, aversão por proibições. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, as proibições estão lá. Elas têm um papel muito importante e necessário para nós. Nem tudo se resolve com proibições, é claro. Por sinal, quando nós olhamos para a Bíblia de uma maneira geral, como um todo, nós observamos diversos gêneros literários que compõem a Escritura. Constatamos, por exemplo, que mais de 40% da Bíblia é constituída por narrativas. E mais de 30% das Escrituras é constituído de poesia, ficando aí apenas um pouco mais de 20% para discursos diretos em forma de prosa. Isso deveria chamar a nossa atenção. O que isso comunica para nós, leitores das Escrituras? Que mais de 70% da Bíblia não diz respeito a uma lista de coisas que Deus quer que você e eu façamos ou deixemos de fazer. Mas Deus, ele nos conta uma história através das narrativas. Deus, ele instiga a nossa imaginação, as nossas afeições por meio de poesia, ensinando-nos através desses gêneros a sua vontade. Mas isso não implica dizer que as proibições são desnecessárias. Muito pelo contrário, elas possuem o seu papel. Na contramão da nossa sociedade, nós valorizamos sim as proibições. Nós entendemos o seu papel didático, a sua importância para a nossa saúde espiritual. Quando nós olhamos para o nosso texto, o que nós não devemos fazer? Acumular tesouros sobre a terra. E a ideia de acumular é literalmente armazenar. O armazém era uma estrutura que tinha o propósito de guardar, de acumular, de entesourar o máximo possível de determinado suprimento, geralmente pensando no futuro de médio a longo prazo. Isso trazia uma certa sensação de segurança para aquele que estava armazenando, para aquele que empreendia tal coisa. Então alguns aqui, não sei quantos já foram no interior, lembram que essa prática era muito comum no interior, alguns poucos anos atrás. Haviam vários armazéns, de vários tipos de alimentos. Se você lembrar, em Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21,
Jesus também conta uma parábola de um homem rico que os seus campos deram muitos frutos. Qual foi o pensamento dele? Eu preciso construir outros celeiros porque esses que estão aqui não são suficientes. Preciso construir para poder armazenar. E após fazer isso, ele disse algo para si mesmo. Agora descansa, bebe e coma. Regala-te. O que você precisa, já tem. Qual foi a resposta do Senhor Jesus usando essa ilustração? Louco! Para quem tem guardado tudo isso? E a tua alma, para quem será? E Jesus, o texto lá termina dizendo que esse é o fim daqueles que não são ricos para com Deus. Essa é a ideia do Senhor Jesus. Ou como exemplifica, por exemplo, o grande pregador Martyn Lloyd-Jones. Queria abrir aspas aqui para ele. Poderíamos fazer uma digressão momentânea e considerar esse assunto do ponto de vista do profundo interesse político que se tem manifestado em vários países, particularmente por ocasião das eleições. Isso é interessante. Muitos anos atrás, o Lloyd-Jones falou isso. Quando, por ocasião das disputas eleitorais, somos convocados para escolher os candidatos, nos descobrimos crendo que algum ponto de vista é inteiramente correto, ao passo que o outro é inteiramente errado. Se afirmarmos que a verdade está inteiramente de um lado ou do outro, e em seguida, se analisarmos os nossos motivos, haveremos de descobrir que isso se deve ao fato que ansiamos ou por nos protegermos, ou por virmos a possuir alguma coisa que nos é vantajosa. Sim, qual é o nosso verdadeiro interesse? Qual é o nosso motivo? Na realidade, o que está por trás dessas opiniões políticas que advogamos, quando queremos ser totalmente honestos e verazes conosco mesmos. Se realmente quiséssemos ser honestos, essa seria uma pergunta extremamente reveladora. Sugiro que a maioria das pessoas descobrirá, ao fazer esse autoexame, que se enfrentarmos com honestidade essa indagação, sempre haverá algum tesouro sobre a terra a respeito do qual há interesse e preocupação. Às vezes a gente passa despercebido com as coisas ordinárias da vida, corriqueiras da vida. E não percebemos que nós estamos depositando uma confiança que nós só poderíamos depositar em Deus, não em outro homem qualquer. Mas o que poderiam ser esses tesouros sobre a terra? Qualquer tipo de bens materiais podem ser esses tesouros sobre a terra. Um salário, uma propriedade imóvel, etc. Você poderia acrescentar aí muitas coisas. Ou qualquer tipo de bens imateriais também. Poder, prestígio, uma carreira bem-sucedida, reconhecimento social, eclesiástico, etc. Muitas outras coisas poderiam ser incluídas aqui. Todos esses bens, eles estão sujeitos tanto à transitoriedade da vida, bem como à sua consequente deterioração. Eles se desgastam, o texto diz, eles estão dentro de uma esfera onde a traça e a ferrugem corroem. 2, eles podem ser tomados também. Eles fazem parte de uma realidade onde ladrões escavam e roubam. É exatamente por isso que jamais encontraremos pleno contentamento em nada da criação. Em nada da criação nós poderemos encontrar esse contentamento pleno. Novamente, como diz o Martyn Lloyd-Jones, espiritualmente falando, essas coisas jamais nos satisfazem completamente. Nelas sempre há alguma coisa de errado e sempre lhes falta algo. Não há pessoa sobre a terra que se sinta plenamente satisfeita. E embora, em certo sentido, possa parecer que algumas pessoas já têm tudo quanto desejam, ainda assim carecem de alguma coisa.
a felicidade não pode ser comprada. Não sei se você já passou por essa situação de algo que você queria tanto, almejava e... Não, se eu chegar nesse nível, então aqui eu cheguei no topo. Mas esse nível chegou e esse topo ele não chegou. Ainda faltava alguma outra coisa. Ainda faltava algo mais. Mesmo que encontremos o que tanto buscamos por muito tempo, e mediante um enorme esforço da nossa parte, no final do dia, perceberemos que aquilo com que tanto sonhamos ainda estará abaixo das nossas expectativas. As nossas expectativas não podem ser preenchidas pelo simples fato de que somente o Criador pode preenchê-las. No mais profundo dos nossos anseios como seres criados. E aí nós vamos para a segunda questão aqui. Em segundo lugar, Jesus ele faz uma prescrição do caminho correto a ser seguido. O que é que Jesus diz? Acumuleis tesouros no céu, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Aqui nós já encontramos um imperativo positivo. Anteriormente nós vimos um imperativo negativo e agora positivo. Devemos acumular. É exatamente a mesma palavra usada anteriormente, mas com um objeto completamente diferente. Devemos acumular, armazenar, entesourar tesouros no céu. O verso 20 contrasta com o interior falando dos tesouros do céu, que estão isentos de deterioração, da corrupção natural e dos roubos. Como diz, por exemplo, John Stott, Jesus diz que deveria ser fácil decidir qual tesouro acumular, pois os tesouros na terra estão sujeitos a todos os tipos de problemas e são por naturezas incertos. Já os tesouros nos céus, no entanto, não estão sujeitos às mesmas forças destrutivas e são eternamente seguros. O tesouro terreno que desejamos tão avidamente pode ser corroído por recessões do mercado, por inflações e investimentos de risco. O tesouro nos céus não é afetado pelo mercado de ações, nem pelos últimos números do lucro corporativo. O termo tesouros refere-se a tudo o que é bom e de relevância eterna, que vem do que é feito do que nós fazemos aqui, na terra. Inclusive o seu dinheiro, inclusive os nossos bens, inclusive a nossa posição social, inclusive os nossos relacionamentos, a nossa rede de relacionamentos, a sua e a minha função, a função que nós exercemos e etc. Fazer obras de justiça, sofrer por causa de Cristo, perdoar uns aos outros, obras de bondade, a disposição em compartilhar. Tudo isso tem recompensa de promessa nas Escrituras. Em Mateus aqui, inclusive, capítulo 5, 6, 10, nós poderíamos ver isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para um texto do Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 6, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao versículo 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Riqueza é um dom de Deus, é um presente de Deus. Recursos são presentes de Deus, dádivas do Senhor. E Ele quer que nós entendamos isso.
E se entendermos dessa maneira correta, bíblica, nós saberemos o que faremos com as dádivas que o Senhor tem nos dado. Nós trabalharemos para que esses recursos sejam investidos no reino de Deus, para o avanço do reino de Deus, para a expressão da glória do seu nome. Nós estaremos acumulando tesouros solidamente fundamentados para o futuro. É isso que o apóstolo Paulo diz, a fim de nos apoderarmos da vida eterna. Esses tesouros, o Senhor Jesus, ele diz que eles não se desgastam. Eles pertencem a uma esfera onde traça nem ferrugem corrói. Mas eles também não podem ser tomados. Eles estão em uma dimensão da realidade onde ladrões não escavam, onde ladrões não roubam. É isso que o Senhor Jesus, ele nos diz. Mas também, em último lugar, Jesus ele apresenta uma máxima, um ditado que explica o que foi dito nesses dois últimos versículos. O que é que o Senhor Jesus diz? Onde acumulamos tesouros, aí repousa o nosso coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. R.C. Sproul, ele esclarece que Jesus, ele está falando sobre o nosso coração e aquilo que inflama as nossas paixões. Sua preocupação é com o nosso nível mais profundo de interesse e empenho. A verdade é que os nossos tesouros, aquilo que de fato nós valorizamos, é um genuíno reflexo da condição espiritual do nosso coração. Leon Morris, ele diz o seguinte, eu queria ler na íntegra essa citação. Jesus, ele ressalta que o lugar que escolhemos para guardar os nossos tesouros diz algo sobre nós mesmos. Ele não descreve o tesouro de forma alguma, mas claramente significa aqui aquilo que se valoriza mais, aquilo que se valoriza acima de tudo. O lugar onde escolhemos guardar o que mais valorizamos mostra quais são os nossos valores no fundo. O coração pode ser usado de várias maneiras nas Escrituras. E Jesus não está falando de emoções passageiras, mas daquilo que a vida se centra. Nos dois versículos anteriores, tu está no plural, mas neste é no singular. A aplicação é pessoal. O ensino do Senhor Jesus está totalmente focalizado no centro da nossa existência, naquilo que é de mais central em nós, o nosso coração. No livro Conectados, Daniel Strange, ele diz que, em termos bíblicos, o coração é o cerne do ser humano e o elemento que determina nossas ações externas. Como a água reflete o rosto, assim a vida do homem mostra seu coração. Provérbios capítulo 27, verso 19. Portanto, a cultura é a externalização da religião. É como mostramos do lado de fora o que acreditamos do lado de dentro. A cultura é como nós adoramos. É a maneira em que mostramos ao nosso coração o que é realmente valioso. Observe comigo, por favor, Mateus capítulo 20, versículo 20. Te diz o seguinte: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Vamos para o texto paralelo a Mateus capítulo 20, que é Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 36. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Verso 37. Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E agora o verso 51.
Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Se nós pudéssemos juntar essas duas passagens e tentar ver essa cena, o que aconteceu? De fato, a mãe de João e Tiago chegaram para Jesus, juntamente com eles. E ambos com a mesma intenção, queriam fazer um pedido a Jesus. Esse pedido foi apresentado pela mãe de Tiago e João. E era para que eles tivessem um local de honra no reino do Senhor Jesus. Mas o texto lá de Mateus diz que a mãe de Tiago o adorou. Mas ela adorou por qual motivo? Por qual motivação? Parece-nos que a motivação não era a das melhores, a das mais piedosas, nem dela, nem muito menos dos seus filhos. Interessante que Marcos ele faz um contraste aqui. Ele faz um contraste entre João e Tiago e o cego de Jericó. É como se João e Tiago não estivessem vendo o que deveriam ver. É como se eles não tivessem sabendo o que deveriam pedir. É como se eles de fato estivessem cegos. Diferentemente do verdadeiro cego, que é apresentado aqui a partir do versículo 46. Que ele sim tem a pergunta que Jesus queria ouvir. E ele tem a resposta que Jesus de fato queria dar. A questão aqui para nós é que nós devemos ter cuidado com a falsa adoração. Adoração com motivos meramente interesseiros. Novamente, como diz o Sproul, nós devemos nos perguntar com frequência onde nosso tesouro está. E da mesma forma, onde nosso coração está. Onde está aquele ponto de interesse central que domina a nossa vida? Essa é a pergunta diagnóstica que Jesus faz. Ele nos questiona: onde está o seu coração? Onde está o seu principal comprometimento? No prestígio? No sucesso? Na riqueza? Ou no meu reino? Ele está perguntando se tem a posse do nosso coração. Nosso tesouro está naquilo que estimamos. As pessoas nunca prejudicam intencionalmente aquilo que estimam. E estimar algo é atribuir-lhe um valor elevado. Valorizá-lo em grande medida. É isso que o Sproul nos diz. Simplesmente é uma contribuição fantástica aqui. Não há nada mais urgente que você e eu precisamos fazer do que analisar, perscrutar o recôndito do nosso coração e questioná-lo onde ele tem descansado. Onde de fato o nosso coração está alicerçado, fundamentado. Para onde ele está nos dirigindo. Essa é a questão mais urgente, mais importante que você e eu temos de fazer. E essa questão que vai nos fazer lutar contra a idolatria. A idolatria não será vencida, nem de longe, se nós não tivermos uma noção clara a respeito de nós mesmos, de quem nós somos, do nosso coração, de termos honestidade conosco. E é isso que o Senhor Jesus, Ele tem para nos dizer. Eu queria gastar um tempinho aqui, agora fazendo algumas aplicações. E a primeira é a seguinte: para lutar contra a idolatria, nós precisamos que Deus crie as devidas condições. Sem que Deus crie determinadas condições favoráveis a esta luta, ao nosso empenho, nós não conseguiremos. Em primeiro lugar, Deus precisa estabelecer condições favoráveis para que você e eu estejamos na frente de batalha contra o nosso próprio coração. E a principal condição é sermos verdadeiros cristãos. Não há como lutar contra a idolatria do nosso coração sem que você e eu sejamos verdadeiros cristãos. Se você e eu, nós somos religiosos, frequentadores de igreja, nós já estamos derrotados na luta contra o pecado da
idolatria. Nós jamais nos livraremos dessa escravidão, porque o pecado, o significado é exatamente esse, é de escravidão. E Jesus, ele precisa nos libertar. O Senhor Jesus precisa nos desvencilhar das amarras do pecado, para que só assim nós tenhamos condições de lutar contra o pecado, inclusive contra a idolatria. E nós fomos libertos por Jesus. O verdadeiro cristão, de fato, foi liberto por Jesus. Ele realizou a nossa redenção. Ele nos libertou do domínio dos nossos próprios pecados. Mas não somente isso, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Ele não nos deixou à deriva. Ele não nos deixou a nossa própria força, mas Ele nos deu o seu Espírito, que anda conosco todos os dias, que nos dá condições, capacitação. Mas nós precisamos preparar o ambiente para que esse Espírito trabalhe. E o ambiente onde Ele trabalha é o seu coração, é o meu coração. Nós precisamos fazer com que este coração esteja pronto para que este Espírito trabalhe de tal modo que o fruto do Espírito apareça, floresça. Isso precisa de empenho, mas, em primeiro lugar, Deus precisa nos dar as condições. Precisamos ser novas criaturas, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Em segundo lugar, para lutar contra a idolatria, necessitamos que Deus crie situações ou oportunidades. Além das condições, ou seja, sermos crentes, libertos, habitados pelo Espírito Santo, Ele também precisa criar situações ou oportunidades. Nós podemos perceber isso de forma ilustrativa em dois fatos nas Escrituras. Por exemplo, primeiro, Gênesis capítulo 22. O caso de Abraão e o seu filho Isaque. Qual foi o pedido de Deus para Abraão? Que ele sacrificasse o seu único filho. Mas Deus já sabia que aquilo não iria acontecer. Deus já tinha uma oferta, um sacrifício preparado. Muito pelo contrário, Deus disse anteriormente que aquilo não deveria ser feito. Aquilo era coisa dos idólatras, dos adoradores dos falsos deuses, de Baal, como nós percebemos no decorrer do Pentateuco. Mas Deus queria algo de Abraão. Deus queria a sua exclusividade. Mesmo Abraão tendo esperado anos por Isaque, mesmo que na visão dele humana aquilo não fosse possível, por conta da sua idade, da de Sara, Deus cumpriu a sua promessa. Deus fez com que a posteridade dele vingasse. Mas logo depois Deus pediu aquele filho. Deus queria a exclusividade de Abraão. Deus queria que Abraão não tivesse nenhum tipo de disputa entre ele e o filho a quem tanto ele amava. E Abraão provou isso, e Deus providenciou o sacrifício. O cordeiro no arbusto, tipificando aquilo que o próprio Jesus ele faria no futuro. O segundo exemplo, a segunda ilustração que nos demonstra isso, que Deus precisa criar essas situações e oportunidades, é a própria vida do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9, nós somos informados que Paulo ele tem uma espécie de espinho na carne. Algo que o atormentava, que o angustiava. Nós não sabemos que tipo de coisa era essa. Nós sabemos que Paulo pediu para ser retirado dele. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. E é na fraqueza que o meu poder será aperfeiçoado. Certamente Paulo precisava disso. E Deus sabia disso. Em meio às revelações que Paulo recebeu, Deus colocou algo ali para que ele não se ensoberbecesse. Para que o foco dele, o coração dele estivesse direcionado a Deus de maneira exclusiva.
Deus precisava ter a primazia na vida do apóstolo Paulo. O seu coração precisava estar direcionado única e exclusivamente a Deus. O instrumento que Deus usou foi o sofrimento. Deus usou o sofrimento na vida do apóstolo Paulo para que isso fosse verdade, concretizado. Em terceiro lugar, para lutar contra a idolatria, precisamos assumir a nossa responsabilidade nessa luta. Se Deus tem uma ação indispensável de criar situações, oportunidades, de nos dar condições nessa luta, você e eu também temos responsabilidades. Bíblia. Qual o seu relacionamento com as Escrituras Sagradas? Escritura Sagrada que revela a vontade de Deus, que fala da sua vontade, inclusive no que diz respeito à idolatria. Qual é a sua relação com as Escrituras? Qual o valor que a Bíblia tem na sua vida? Isso de maneira prática. O que é que você faz mais durante o dia? Mas eu não posso estar direto lendo a Bíblia. Nem deve. Tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças, tem que fazer outras coisas. Mas a questão é, onde está o meu pensamento no final das contas? Quando acontece algo que eu preciso de uma orientação de Deus, onde eu vou buscar essa orientação? Ela já está aqui no meu coração, por exemplo? Qual o nosso nível de relacionamento com as Escrituras? Ou nós não temos praticamente nenhum? Talvez esse seja um grande indicativo da nossa saúde espiritual. Outra responsabilidade é no que diz respeito à oração. Algo que vai lhe ajudar nessa batalha contra o pecado, inclusive da idolatria, é a oração. O nosso tempo de oração com Deus, mas também a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, com o corpo local, inclusive nutrindo relacionamentos redentivos. O que é isso? Relacionamentos redentivos. Relacionamentos que lhe ajudem no processo de santificação. E relacionamentos redentivos farão com que você e eu sejamos estimulados nessa caminhada de santificação, comunhão. Como nós vencemos os nossos ídolos? Primeiramente, saiba o que é um ídolo. Identifique os seus ídolos. Será se o seu ídolo é o conforto? Se algo lhe tira o conforto, você perde as estribeiras? Será se o seu ídolo é o respeito? Se você perde o respeito, então você perde a tampa da panela. Isso aqui, um detalhe, né? Para quem é pai de adolescente, isso é bem visível. Então, as crianças, eu vou chegar já nessa fase, né? Então, as crianças pequenas, você diz não. Não diz nem porquê. Não. E ela, muitas vezes, ali, aceita. Vai chegar uma fase que ela vai começar a questionar. Por quê? E vai chegar uma fase que ela não vai nem mesmo ouvir, talvez. Até aquele momento ali, você está acostumado a ter uma pessoa debaixo da sua autoridade. Onde você exerce autoridade e recebe respeito. Se nós disciplinamos, educamos, ensinamos os nossos filhos só por causa disso, vai chegar um momento onde faltará. Qual será a nossa reação? Muitas vezes, talvez, nós estamos nutrindo um ídolo dentro do nosso coração. O respeito. E não a disciplina bíblica, não a instrução do Senhor. Ou talvez o seu ídolo seja a valorização no trabalho, na igreja, em casa, no círculo de amizade, ou sucesso, controle sobre as pessoas, aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, a maneira como elas fazem ou deixam de fazer. Percebe como são várias coisas sutis que nós precisamos trabalhar cada uma delas, porque senão nós seremos engolidos pelos nossos ídolos. Quinto lugar, em que devemos nos desgastar? Em que nós devemos, de fato, gastar as nossas energias? No final das contas, o que realmente importa para você e para mim?
E Jesus, ele nos diz isso nessa mesma passagem, de Mateus capítulo 6. Buscar o seu reino e a sua justiça. É isso que nós devemos nos gastar. Faça do seu trabalho uma maneira de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Faça da sua família um modo, uma maneira de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Faça do curso que você está neste momento uma maneira de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Faça do seu trabalho cotidiano uma maneira de buscar o reino de Deus e a sua justiça. É nisso que nós devemos nos gastar. E não há uma contradição aqui, nós não abandonamos coisas para buscar o reino de Deus, nós buscamos o reino de Deus nestas coisas. Nós fazemos com que estas coisas sejam evidências da nossa busca a esse reino e a esta justiça. 6º lugar, está acabando. Qual deve ser a ordem dos nossos amores? Muitos problemas da idolatria são porque nós invertemos coisas que nós não poderíamos inverter. Em primeiro lugar, na nossa vida está Deus, depois a nossa família, depois o corpo local, depois a sociedade. Quando nós invertemos esses papéis, essa ordem de prioridades, problemas surgirão e serão evidências muitas vezes, se não todas, da nossa idolatria. Principalmente porque nós tiramos o principal do primeiro lugar, que é o próprio Deus. 7º lugar, penúltimo, identifique o seu tesouro. No final, sempre devemos retornar para o mais profundo compartimento do nosso coração. Sempre será um exercício de perscrutamento, de reflexão interior honesta. É isso que deve acontecer. Você e eu precisamos identificar o que é que nós mais valorizamos. O que é que nós damos mais valor? É isso que nós amamos. Muitas vezes nós dizemos aquilo, eu não tenho tempo para isso. Não, eu não valorizo isso. Ou não valorizo isso tanto quanto aquilo outro. Mas se eu valorizasse, eu encontraria tempo, espaço, colocaria aqui, mudaria de local, arrastaria para cá e faria. Então, a questão é valor. Qual o valor que nós temos dado a Deus? Qual o valor que Deus tem no seu coração, no meu coração, nas nossas vidas? E por último, o chamado a vivermos o oposto da idolatria é para direcionarmos diariamente o nosso coração a Deus. Esse é o nosso chamado na luta contra a idolatria do nosso coração. Essa é a maior verdade. É vivermos o oposto. É direcionarmos diariamente o nosso coração a Deus. Tem uma música de uma banda brasileira que diz o seguinte: tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar. Eu não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova. Habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. Eu não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei e já não posso mais parar. O teu toque forte me faz refém. Meu coração arde no desejo da tua paz.